Olá, estamos chegando para o nosso programa Espaço Livre e hoje a gente recebe aqui no estúdio da TV Erechim Patrick Menegasso. Ele que já fez muitos espetáculos aqui em Erechim no 25 de julho e também em outras casas de espetáculo e agora reside em São Paulo. Patrick, bem-vindo novamente a Erechim. Obrigado pela essa oportunidade. Estou de volta para rever minha família. É sempre um prazer voltar para Erechim, eu adoro essa cidade. Sempre é uma grande emoção também estar aqui. Eu já dei entrevistas para a TV Câmara também, acho que em 2015, se eu não me engano, uns 2 ou 3 anos atrás. Sim. Isso muito bacana. Me fala um pouquinho da tua trajetória, como você começou, como foi ela conduzida aqui em Erechim e como é que você chegou a São Paulo? Poxa, é uma trajetória um pouquinho longa, porque na verdade eu comecei tudo em 2008. Sim. Eu começo na Belas Artes, aqui em Erechim. Como vários artistas tiveram início lá, né? Isso. Ali tem músicos, né? Tem artistas plásticos, tem atores também, assim, em formação. E eu passei dessa levada em 2008 até 2010. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos ali. E a partir de 2010 eu comecei a produzir meus espetáculos. Foi um espetáculo chamado Tereita no Divã, que surgiu lá em 2009 na escola. Sim. E que depois eu assumi assim com o grupo, com o elenco, reformulamos o texto e a partir disso eu comecei a produzir e assumi o grupo e a gente foi se apresentando, assim, fizemos várias apresentações em Erechim, depois eu fiz um espetáculo que ficou bem conhecido, foi meu monólogo, A Aposta. Em 2015 eu surgi com o Se Piorar Estraga, que foi um espetáculo de humor em que eu fiz uns 6 ou 7 personagens também. E de lá pra cá eu repeti alguns espetáculos, como A Aposta e o Se Piorar Estraga. O Tereita no Divã também teve umas reformulações, assim. Mas chegou um momento que eu pensei, poxa, eu tenho que buscar um campo maior, um centro maior, né? E obviamente tinha Rio de Janeiro ou São Paulo. E São Paulo surgiu para mim como uma forma mais concreta porque o Rodrigo Pessim tá lá. Sim, que também é um erechinense, né? O Rodrigo é super talentoso, um cara muito querido, que me ajudou, me fez essa transição, né? Inclusive conseguiu o apartamento para morar lá, assim, o lugar para locação, né? Ele disse, olha, ali tem uma plaquinha para aluga-se, acho que é um lugar bacana e tal. Então foi super generoso comigo e continua sendo. Todos esses espetáculos que você produz, é somente você? Não, em 2010 nós éramos um grupo com o Tereita no Divã de 8 pessoas. Aí sempre tinha aquela situação que as pessoas trabalhavam, o elenco tinha um outro trabalho, né? Assim, o teatro acabava sendo um hobby, né, para a maioria. Sim. Dali, eu e o Vladimir Ferreira, que era o meu colega, o gaúcho principal lá, que tínhamos mais foco mesmo nessa coisa da atuação, né? Mas, então, foi um grupo de 8, que depois virou 4. E aí veio a Aposta, que eu fiz solo, né, um espetáculo solo, e tinha um pianista que me acompanhava. Quem tocou comigo foi o Yuri Miorelli, e depois o Gleison, também é professor e maestro. Se Piorar Estraga foi um espetáculo solo, em que eu fiz 7 personagens também. E aí, assim, na maioria eu acabei fazendo espetáculos solos, produzi, dirigi, fiz a luz, desde a parte do visual ali, da parte gráfica, né? Da publicidade, às vezes as campanhas que iam também para a emissora de TV aqui da RBS. Eu acabava sendo o criador e tudo, e pensava no conceito, né? Fiz um trabalho assim bem independente, né? Mesmo quando eu estava acompanhado, acabava assumindo bastante tarefa. Esse trabalho de criação necessita de bastante inspiração. Da onde vem toda essa inspiração, esse desejo de criar material? Nossa, é porque é o seguinte, eu acho que a arte, ela foi assim, ela teve um encontro comigo que foi um casamento perfeito. Eu assim, a partir do momento que eu me vi como artista, foi um momento que a minha vida começou a se realizar pessoalmente, profissionalmente. Então, assim, eu acho que essa inspiração ela já estava em mim, sabe? E também é a questão da leitura. Eu leio bastante, assim, pesquiso muito sobre teatro, vou em muitas peças, gosto de bons músicos, bons compositores, por exemplo, como Bob Dylan. Então, assim, a referência que eu tenho de arte, ela é muito importante para essa criação.
Às vezes, por exemplo, o Treta no Divã, ele surgiu do Analista de Bagé. Então foi uma adaptação. Sim. Então às vezes você consegue também buscar aquela inspiração, aquela ideia a partir de uma outra coisa que você leu, ou que você viu, né? Aquele trechinho lá me interessa e disso vira um espetáculo. Agora em São Paulo eu acabei de escrever uma peça para 2 atores. Provavelmente vou montar esse espetáculo lá com uma menina, com a Tâmara Vasconcelos, que é uma menina que já escreveu textos para os Parlapatões, que é um grupo super conceituado de teatro, o Brasil inteiro conhece eles. Ela já escreveu material para eles e eu estou montando essa peça com ela, escrevi, e foi a partir de um título, de uma outra obra, que eu li e disse assim, olha, esse título é bom. A obra especificamente não se tratava daquilo. Eu disse, mas olha, o título aqui eu abordo de uma outra, por uma outra vertente, uma outra temática e vira uma outra coisa. E foi o que aconteceu, eu estou montando isso com ela. Criar, produzir, gerar um espetáculo no Brasil tem sido difícil? Olha, sempre é. Fazer teatro no Brasil é extremamente difícil. Você conseguir patrocinadores, você conseguir apoio. Em São Paulo não é diferente, sabe? Só que lá, digamos assim, você tem um público potencial, sei lá, de 3 milhões de habitantes, talvez. A cidade tem 12 milhões e você tem um público potencial de 3, 4 milhões, não sei te dizer. Então, assim, tem muitas salas de espetáculo, mas também se produz muito. Então, assim, às vezes você vai estar num teatro que pode ter 300 pessoas assistindo aquele espetáculo, que para teatro é muita coisa, 300 lugares ocupados. É, né? Verdade. Isso mesmo em São Paulo. Já você pode ir num espetáculo que tem 15 atores no palco e tem 10 pessoas na plateia. Isso em São Paulo. Então, hoje essas coisas que se discute tanto, né? A Lei Rouanet, a Lei de Incentivo, que está tão assim... Acirrada, inclusive, as discussões. É essencial ainda, principalmente no meio do teatro e acho que do cinema. Talvez na música, para esses grandes artistas que têm 8, 10 mil espectadores num show, é diferente. Mas a nossa lotação é 300 lugares, às vezes o espetáculo não se paga, porque pode ser que o aluguel do teatro custe de R$ 1.500 a R$ 15.000 a diária. Então, aquela imagem que as pessoas têm, tá trabalhando na TV, tá produzindo espetáculos, o seu rendimento tá acima do esperado. Não é bem assim. Às vezes, o artista, ele tá pagando para produzir um espetáculo, ele não tá tendo aquele retorno, aquela visibilidade que ele gostaria. Eu vejo assim, os grandes artistas, eles ainda dizem o seguinte, que talvez há 15, 20 anos atrás, eles tinham sessões de terça a domingo, quarta a domingo. Sim. Hoje é sexta, sábado e domingo. O público, ele caiu demais no teatro. A pessoa migrou para a TV, para o audiovisual, para a internet, YouTube, Facebook. A pessoa não sai mais do celular. Então ela não vai mais no teatro, né? Então a captação também, ela se torna assim difícil, porque para você conseguir captar um valor bom, para botar um espetáculo, para deixar ele em cartaz 3, 4 meses, depende de um patrocinador forte, de valores altos. Sim. E aí, de repente, você pensa, sei lá, R$5.000 o aluguel do teatro, 3 sessões, 15 mil na semana. Não é fácil. Entendeu? Claro, você vai ter teatros lá que vai pagar, de repente, R$1.000. Aqui no interior, Passo Fundo, tem teatros que cobram R$1.500 o aluguel. Lá em São Paulo, parte disso para 10 vezes mais o valor, entende? Dependendo da localização e do conceito, da fama que tem aquele espaço, né? Eu fui assistir agora um espetáculo dirigido pelo Jô Soares, tem um elenco fantástico, uma peça muito legal, muito divertida. Provavelmente ele teve que comprar o direito autoral do autor, né? Hoje, para você montar um Nelson Rodrigues, eu acredito, assim, que se não passe de... nós estamos falando de um valor de em torno de R$100.000 para conseguir a liberação num texto dele. Difícil. Eu já ouvi falar até em 200 mil, tá? Então eu tô jogando por baixo. Sim. Né? Então um artista que saiu do interior para a cidade grande para começar a ganhar mercado, infelizmente não consegue produzir um espetáculo com um texto dirigido por um autor desses. Você fala assim, tipo no meu caso, né? Sim.
nessa situação, eu hoje não tenho condições de montar um espetáculo a nível de Nelson Rodrigues. Eu não tenho condições. Eu teria que captar recursos muito altos, tá? Mas nós também precisamos de ideias novas. Mas, então, é o seguinte, acontece que eu hoje, o meu foco lá em São Paulo é séries de TV e publicidade, novela e cinema. Aí, nesse recurso, você está sendo contratado com valor, com cachê definido. Sim. Né? Então, é uma outra situação. É tudo terceirizado, eu estou sendo terceirizado, digamos assim, a minha mão de obra está sendo terceirizada, né? Existe uma intermediação de uma agência de atores ou de um produtor de elenco ou um agente, né, que seria uma espécie de empresário do artista. Sim. Que ele vai suprir essa demanda da produção, por exemplo, de uma série nacional, de um filme, de uma novela. Então, de repente, vai acontecer lá um filme de uma personalidade, por exemplo, e vai ser um filme nacional, de projeção nacional. Provavelmente o elenco principal já está feito, já está formado, porque são atores mais famosos e mais gabaritados. Sim, já definem. Mas todo o resto do elenco, a produtora do filme vai ligar para a agência de atores e vai dizer assim, eu preciso de um ator nesse perfil, mande bem no texto, seja bom de humor. Olha, eu tenho um gaúcho aqui, o Patrick, não interessa, queremos ver ele, queremos conhecer, queremos fazer um teste. Então, a minha perspectiva está mais focada para cinema, para o audiovisual. Tá? Essa possibilidade de fazer teatro lá existe. Só que já pensando, talvez, vender o espetáculo para um Sesc, vender o espetáculo, enfim, para ganhar um edital, sabe, fazer um edital, alguma coisa assim, né? Porque pensar nesses projetos que são milionários, eu acho que ainda não. Né? Ainda é inviável. Ainda é inviável. Tem pessoas que trabalham lá, que eu conheço, que não são necessariamente famosas e estão captando projetos de R$1 milhão. Poxa. Tem sim. Tem uma menina lá, eu conheço. O próprio Rodrigo Pessim conseguiu um projeto muito legal uns 2 anos atrás. Ele captou perto de R$1 milhão, se eu não me engano. Ele fez um circuito nacional com o espetáculo dele. Inclusive, ele tem um ônibus e não sei o quê, e veja com esse ônibus. É possível, só que hoje em dia a Lei Rouanet está sendo muito mal vista. Então, aprovar ficou mais fácil, mas o empresário pensa 2, 3 vezes antes, entende? É verdade, algumas coisas ainda precisam ser esclarecidas para que as pessoas voltem a ter confiança. E que os recursos também sejam empregados de forma correta. Sim. Porque a gente sabe de casos de artistas que, infelizmente, usaram de forma indevida esses recursos, por isso que causou todo esse estresse. É verdade, é verdade. Na verdade, eu acho que assim, a lei ela é bem intencionada, só que algumas artistas que não precisavam da lei usufruíram dela, se beneficiam pela proporção que o nome deles tem nacionalmente, às vezes até para o estrangeiro, para o exterior, e aí fica muito mais fácil uma empresa, um Bradesco, alguma empresa grande, patrocinar, apoiar, entendeu? Mas também é possível, eu sei que né? Lá em São Paulo tem muitos projetos que a prefeitura também financia, propõe. É uma cidade que vive de cultura, né? Respira cultura. Você está no metrô, tem cultura, tem um músico tocando, tem uma exposição de arte na passarela do metrô lá, dentro do vagão ali tem alguma coisa, aquela telinha ali anunciando espetáculos, né? É verdade. Então, é uma cidade que possibilita também para o pequeno também aparecer, né? Algum trabalho, quem sabe, futuramente aqui em Erechim novamente? Olha, eu gostaria de fazer. Eu acabei de realizar um curta-metragem em São Paulo, agora no mês de agosto, setembro. Um espetáculo, um curta-metragem chamado Só Você Sabe, que eu gravei com a minha namorada. Ela mora comigo lá em São Paulo. E aí ela me ajudou a produzir esse espetáculo, nós montamos o texto, eu me autodirigi, porque também fui para a tela, fui para frente da câmera. Então, assim, um curta-metragem eu acho que é uma boa possibilidade futura de fazer em Erechim. Gostaria muito de fazer, mas claro, precisamos de apoio. Fica aí o pedido para os empresários de Erechim, né? Para as pessoas ligadas a esse setor de cultura.
Erechim hoje tem projetos como a FRINAP, que está para acontecer, acampamento Farroupilha. Tem alguns eventos bem bacanas que acontecem, o próprio Rally, que às vezes também depende da Lei de Incentivo à Cultura. Sim. Então, assim, eu acho que potencial nós temos. Basta acreditar nos talentos que estão aqui ou estão em outros lugares, né? Isso aí, que acabam levando o nome de Erechim para esses outros lugares, né? Patrick, obrigada por ter vindo aqui à TV. Foi muito bom conversar um pouquinho contigo e espero que na próxima vinda a Erechim você retorne para a gente conversar cada vez mais. Eu só queria falar de um outro projeto, bem rapidinho então. Tá, pode. Tá? É um projeto importante para mim, que eu acabo de entrar numa série da HBO, tá? Eu estou numa série chamada Hard, é um projeto nacional que provavelmente vai ser exportado para toda a América Latina. Nossa, então, que show! Eu fui aprovado por uma série nacional da Hard, eu atuei com a Natália Lage, uma super atriz que é da Globo e tal. Eu tenho um personagem chamado Roberto nessa série, que é um pretendente a namorado da Natália Lage, da personagem Sofia, tá? Então, isso eu também acho que é um link bacana para os próximos projetos que eu poderia realizar aqui em Erechim. Saber que os empresários vão ter um nome, talvez, que está se projetando nacionalmente, assim. É verdade. Com a empresa dele, tá? Então, é um projeto, hoje eu estou sendo aprovado por grandes trabalhos lá em São Paulo. Já fui protagonista também da Skin, tá? No comercial nacional da Skin. E estou aguardando 2 resultados de testes. Um para um filme do Silvio Santos e o outro para uma série da Netflix. Tá, vamos torcer para ver um erechinense na tela. Estou aguardando mais esses 2 trabalhos. Então, vamos trabalhar junto, vamos fazer acontecer. Quero fazer coisa em Erechim e mãos à obra. E a gente também quer ver o teu trabalho aqui em Erechim, quer ver de repente em rede nacional e cada vez mais, cada vez que uma pessoa de Erechim se destaca dessa forma, é a cidade que acaba ganhando méritos, porque o nosso nome sempre vai ser falado, as pessoas vão perguntar de onde você é e você vai falar da nossa cidade, acaba vendendo o nosso produto interno. Isso é uma coisa que é bacana, eu tenho falado sempre de Erechim, que eu sou de lá, meu trabalho está super aceito. Hoje estou sendo agenciado por uma grande produtora lá de São Paulo, que é a Bel Oliveira. A Bel Oliveira simplesmente ela foi ex-presidente da Ford Models do Brasil. E hoje ela é minha agente, ela trabalha para mim, assim, você trabalha comigo, trabalhamos um com o outro. Seria pretensioso falar que ela trabalha para mim, ela trabalha com vários artistas, né? Então, tô conseguindo algumas coisas bacanas em São Paulo e pode acontecer mais coisas bem bacanas, porque todos os projetos que estão chegando até mim são de nível nacional. Isso é muito importante dizer. E a gente vai ficar aqui em Erechim na torcida pelo teu sucesso e que a gente possa futuramente ver um trabalho importante desse aqui também. Obrigada. Obrigado.